Caríssimos ouvintes da Rádio Mundial, boa noite. Vamos dar sequência hoje à jornada de cura pela medicina espiritual através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Citando Carl Sagan, coisas incríveis estão para serem reveladas. Na jornada passada, nós separamos o significado de cura no mundo físico ou material, onde se inclui a cura no conceito científico da ciência médica. Aqui o ser humano é corpo físico e mente. Mente no sentido de pensamento e comportamento. Para a ciência médica, então, se suas células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos estão funcionando em harmonia, teu sistema nervoso está bem, endócrino, pulmões, coração, rins, sistema digestivo, fígado, sistema músculo-esquelético e tudo mais, você fisicamente está bem. Se seus pensamentos são elevados, construtivos e equilibrados, isto faz você ter um comportamento socialmente aceitável. Pode-se dizer, então, que você tem uma mente sadia. Para as disfunções, entre parênteses, doenças do corpo físico, temos uma ciência médica e suas especialidades médicas para diagnóstico das doenças e os tratamentos propostos. Aqui a cura é desejável, mas jamais será uma certeza. Para os desvios da mente ou de comportamento, a ciência médica oferece a psiquiatria, a psicologia e a neurociência. Mas também repetindo pela importância, a cura no reino espiritual tem um conceito bastante diferente do universo físico-material e mesmo científico. Primeiro, no reino espiritual, não somos somente um corpo físico e um pensamento e comportamento, mas somos corpo físico, mente e espírito, ou melhor, pela hierarquia, espírito, mente e corpo físico. Para o reino espiritual, a mente é sempre o laboratório onde são fabricadas as doenças. E o reino espiritual considera que temos 7 saúdes: saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e saúde financeira. Também enfatizamos que temos no reino espiritual 7 saúdes, mas só podemos ser acometidos por 6 doenças, porque não existe a doença espiritual. Ora, se aqui o espiritual equivale a Deus, Deus nunca vai ter doença alguma. Logo, é uma impropriedade aqui falar em doença espiritual. Podemos apenas considerar, de uma forma figurativa, que quanto mais conhecimento espiritual buscarmos, mais saudável será a nossa saúde espiritual. Mas a imensa maioria dos seres humanos são 0 de conhecimento espiritual. E aqui também, no sentido figurativo, poderíamos dizer que quem tem 0 de conhecimento espiritual é menos saudável em sua saúde espiritual. Também demos ênfase que a medicina se preocupa com a doença. No reino espiritual, a doença não existe. O reino espiritual se preocupa somente com o doente, não com a doença. O doente é um necessitado de cura. Ele é um carente. Ele está em falta de saúde. Assim, ele precisa de ajuda. A falta de saúde dele, quer física, mental, falta de saúde ou conhecimento espiritual, falta de equilíbrio ou falta de saúde emocional, perda ou discórdia afetiva com mais próximos ou familiares, com Deus ou consigo próprio, ou perda de autoestima, é que é a saúde afetiva. Perda da paz social, por viver em uma geografia de conflitos de etnias, ou facções políticas ou religiosas, ou guerras socioeconômicas, que é a doença social. Pode ter uma doença financeira,
que a perda do equilíbrio receita-despesa, com despesa maior que a receita, ou também o que equivale, receita menor que a despesa, com perda de acesso ao suprimento básico e essencial para a nossa jornada física material neste planeta. Então, a cura espiritual terá que servir à recuperação ou incremento de nossas 7 saúdes. Aqui no reino espiritual, só importa o doente, ou carente ou necessitado de cura. Aqui no reino espiritual, nenhuma cura é impossível. Por isso, aqui não existe a doença ou o doente incurável. Vamos dar uma pausa para raciocinar e entender melhor. O reino espiritual eu poderia traduzir por reino de Deus. Logo aqui, alguns aspectos sumamente importantes têm que ser destacados. Deus é um bom pai. Logo, é um mito cultural, mental ou mesmo religioso que Deus tem ódio de algum filho, ou que Deus possa castigar ou criar dor ou sofrimento. Para Deus, o pecado é um erro que tem que ser corrigido, mas não um erro que tem que ser castigado. Vou repetir. Para Deus, o pecado é um erro que tem que ser corrigido, mas não um erro que tem que ser castigado. Se você comete um erro, um pecado contra teu próximo, contra Deus ou contra você mesmo, você vai desequilibrar suas energias e assim suas 7 saúdes e várias doenças podem se manifestar para o lado físico, mental, emocional, afetivo, social e até financeiro. Deus deu a você o livre arbítrio. Você tem o poder de escolha. E nisto Deus não vai interferir na sua decisão, que é toda sua e somente sua. Se decidir pela sabedoria, a escolha será boa. Se decidir pelos sentidos físicos ou pelo ego, a decisão pode ser um desastre, uma devastação. E as consequências você terá que suportar como doença grave, crônica ou incurável. Sua doença então virá como culpa pelos seus erros cometidos ou pelas suas péssimas escolhas. Outro aspecto fundamental do entendimento. O reino espiritual é o criador de tudo e de todas as coisas, é o criador do céu e da terra. Embora ele não tenha criado nenhuma doença, a cura dos doentes de toda ou qualquer doença já existe no reino espiritual. A sua cura já existe. Esta cura já está criada. O reino espiritual já criou todas as criações e não deixou nada para depois, nem a cura de todos os doentes. Vamos repetir. O reino espiritual não criou e jamais criará qualquer doença como castigo ao ser humano, mas a cura de todos os doentes lá já existe. Ora, se a cura de todos os doentes já existe, por que somente alguns doentes obtêm a tão desejada cura e outros não recebem esta cura para seus males? Será que Deus privilegia? Será que um Deus misericordioso e protetor estará privilegiando alguns em detrimento de outros? Isto soa muito mal. Não, jamais Deus poderia privilegiar. Entendo também. Deus deu a você o poder de escolha, é o seu livre-arbítrio, e Ele não vai interferir nessas suas escolhas. Você tem até o poder grave de se suicidar, de tirar a tua própria vida, se assim você decidir. Entendo como você é poderoso quanto às suas escolhas. A tua vida foi dada pelo reino espiritual. A vida é criação do reino espiritual, mas não a morte. E muito menos o medo, o ódio, a culpa,
a inveja, a doença, o sofrimento, a dor, o envelhecimento, a incapacidade e a própria morte. Estas não são criação do reino espiritual. Vou repetir. O reino espiritual que criou tudo e todas as coisas, o céu e a terra, todo o universo finito ou infinito, não criou o medo, a culpa, o ódio, a inveja, a vingança, a doença, a dor, o sofrimento, o envelhecimento, a incapacidade ou a morte. Tudo isto é criação do ego. O reino espiritual não criou o próprio ego. O ego só existe porque você dá vida a ele. Se algo pudesse representar o diabo neste planeta, o ego seria seu legítimo representante. Então, quase a totalidade das doenças são fabricadas pelo ego, que tem vida porque você dá vida a ele, e não o reino espiritual. Estas conclusões são importantes para você entender como conseguir a cura total, ser um curado, e assim como agradecimento ao Criador, ser um curador. Fica difícil entender. Se Deus não privilegia, como compreender que poucos recebem muito e muitos recebem tão pouco? Como doenças tão graves e até incuráveis podem acometer crianças ou recém-nascidas que mal começaram uma vida? Como alguém pode ser vítima de ataque na guerra ou de assaltantes que matam ou impõem sequelas graves às suas vítimas inocentes que, sem culpa, pagam uma vida inteira com mutilações ou sequelas graves, se tornando aleijados ou incapazes, cegos, paralíticos, recebendo um verdadeiro castigo sem nenhuma culpa? Como entender tudo isso? Será que Deus seria capaz de cometer injustiças ou distribuir privilégios? Vejam bem. Você pode ser a maior eminência cultural, religiosa ou científica deste planeta. Mas seu conhecimento é físico ou material ou científico. E apesar de todo esse teu conhecimento que foi adquirido no decorrer de sua vida, você pode ter conhecimento espiritual zero. Entenderam? Você pode ter a nota máxima de conhecimento cultural, escolar, religioso ou científico. Mas isso não quer dizer que você vai ter acima de zero a nota no conhecimento espiritual. Por outro lado, um ser humano que foi excluído socialmente, ignorante e mesmo analfabeto, ignorante das coisas físicas ou materiais, e mesmo analfabeto, com zero de conhecimento cultural, religioso ou científico, pode ser mais iluminado com conhecimento espiritual. Aliás, muitos santos, profetas e apóstolos eram praticamente ignorantes do conhecimento cultural ou científico. Onde estamos querendo chegar? Vejam também. Imagine um ser humano com o maior grau possível de conhecimento cultural, religioso ou científico adquirido via escolaridade. Todo este imenso conhecimento pode ser representado por um grão de areia, se comparado ao conhecimento espiritual, que em relação ao grão de areia, esse conhecimento espiritual poderia ser representado pelo Sol. Então vejam bem, o conhecimento espiritual total é Deus. Um imenso conhecimento espiritual pode ser atribuído a Jesus e depois, a graus menores desse conhecimento, pode ser atribuído aos sábios, profetas, apóstolos, pregadores, evangelistas
iluminados, iogues ou santos. E você? Onde você se situaria no conhecimento espiritual? O que você acha do seu próprio conhecimento espiritual? Mas, por melhor que possa ser a sua resposta em melhor se situar nessa escala do conhecimento espiritual, este mesmo seu conhecimento espiritual é muito pequeno em relação a Deus ou mesmo a Jesus. Ora, se você tem tão pouco ou nenhum conhecimento espiritual, como você pode julgar ou querer praticar justiça? Então, julgar ou praticar justiça é tarefa de Deus, para que a justiça seja verdadeiramente justa. Você quer julgar por não entender os desígnios ou a vontade de Deus. Então você comete o erro de julgar sempre. Nós estamos sempre julgando. Julgamos aos nossos próximos, julgamos aos mais distantes, julgamos até as ações de Deus e, o que é incrível, julgamos a nós mesmos. Sinto muito ter que decepcionar você, não tem a mínima competência para julgar ao próximo, para julgar a ti mesmo e para julgar até as ações de Deus. Então, nem todas as ações de Deus você vai entender. As ações de Deus só serão entendidas quando você adquirir mais conhecimento espiritual. Os seus sentidos físicos, olhos, ouvidos, olfato, paladar e tato, são informantes deficientes do conhecimento espiritual. Esses sentidos físicos não vão explicar Deus, não vão explicar quem é Deus. Você não vai falar com Deus. Por esses sensores, você não vai ouvir Deus. Entenderam? É só o conhecimento espiritual que você buscar que vai fazer você, vai habilitar você a entender Deus ou entender não todas as ações de Deus, mas muitas ações de Deus. Não entendendo as ações de Deus, por não termos essa maioridade espiritual ou discernimento para entendê-la, por isso podemos às vezes considerar Deus injusto ou um Deus que privilegia ou castiga. Mas isto é uma análise superficial, exterior, sensorial física, egoísta, que vai nos causar revolta ou até desejo de vingança. Os textos sagrados são bem claros. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Ou, atire a primeira pedra, quem de vós não tiver nenhum pecado. Como você quer falar, ouvir ou entender Deus com seus sensores físicos? Sinto muito te decepcionar mais uma vez. Você é muito primário para interpretar e julgar os desígnios e as ações de Deus. Para os mais afortunados espiritualmente, as respostas chegam mais fácil e mais rápida a toda pergunta para todo entendimento. Entenderam? Quando você sobe na escala, na ascensão espiritual, as tuas perguntas atrairão respostas mais claras, mais rápidas, para todo o entendimento que você queira ter. Para os mais pobres espiritualmente, as respostas não chegarão nunca via reino espiritual. E as respostas que estes recebem é via ego, que são respostas que não satisfazem, não enriquecem o conhecimento, geram mais dúvidas e aumentam a crença no medo, no ódio, na culpa, na inveja, na vingança, na dor, no sofrimento,
no envelhecimento, na incapacidade e na morte. Vamos terminar esta nossa palestra, e nem poderia ser diferente, citando novamente texto sagrado. O reino espiritual já criou. Eu disse, o reino espiritual já criou todas as coisas deste universo. Ele não deixou nada para o dia seguinte. Nos textos sagrados está escrito: Deus criou o céu e a terra em 6 dias e no 7º descansou. Isto é uma figuração bíblica, mas de uma forma ou de outra você vê o tempo do verbo. Deus criou. Ele não está criando e nem criará. Ele já criou todas as coisas deste universo. Por isso eu já disse que todas as curas de todos os doentes já estão criadas. E tem mais. Todas as perguntas poderão ser respondidas pelo reino espiritual, porque a resposta de todas as suas dúvidas, as respostas de todas as suas perguntas já existem no reino espiritual. Entenderam? Por isso que, quanto mais iluminação, quanto mais ascensão espiritual, mais você obterá resposta a todas as suas dúvidas. Para terminar, mais uma frase dos textos sagrados. Buscai antes o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. O reino de Deus aqui é o reino espiritual. Buscai antes o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A mensagem de nossa jornada de cura pela medicina espiritual hoje era esta. Se você quer crescer mais no conhecimento espiritual, acesse o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem www.ruimercurio.com.br. Se quiserem ouvir palestras, conferências, debates sobre cura pela medicina espiritual, nós estamos inteiramente às ordens de igrejas, empresas, para palestras, pois não somos filiados a nenhuma crença específica religiosa. Temos livros publicados que vocês poderão ver no site, e se quiserem perguntar diretamente ao autor, liguem 11 9 7082 8015. Para quem quiser ver ou ouvir todas as nossas palestras aqui da Rádio Mundial, podem acessar os vídeos no YouTube. Entrem no Google como Rui Mercúrio e lá vão aparecer todos os acessos possíveis às nossas palestras e poderão ser repetidas. Muito bem, aqui terminamos. Tenham todos uma boa noite, com muita saúde, e só assim seremos muito felizes. Até a próxima.